Olá a todos, sejam bem-vindos ao Benfica Independente e a mais um programa dedicado em exclusivo ao ecletismo do Sport Lisboa e Benfica. Na senda de episódios que temos vindo a fazer, já fizemos do handball, já fizemos também do voleibol, fazemos mais um unicamente dedicado ao futsal, a nossa equipa sénior masculina de futsal, que iniciou então os trabalhos nesta semana, meio desfalcado, mas já vamos falar. Eu então sou o Sérgio Engraça e tenho aqui o nosso especialista mor no futsal, o meu amigo Afonso. Olá Afonso, bem-vindo, obrigado por teres aceito mais uma vez o convite. Olá Sérgio, boa noite. É sempre um gosto estar aqui e poder desfrutar deste bocadinho contigo e com quem nos estiver a ouvir, embora não seja em direto. É sempre um gosto. Para ti é bom não ser em direto. Exatamente. Não, é sempre bom, mas lá chegaremos com o tempo, também durante o decorrer da época, teremos então tempo para estar em direto com a malta, para a malta interagir, e era o que nós vínhamos a falar até em off antes de começarmos aqui a gravar, que há sempre malta interessada, o que é bom. Nós sabemos bem que isto é feito para um nicho, mas também é para esse nicho que nós despendemos este tempo a falar sobre o nosso clube e também sobre estas modalidades com menos expressão, se assim se possa dizer. Afonso, na senda então dos episódios que nós estamos a fazer, começamos sempre com um pequeno balanço do que foi a época passada. Nós já falámos mais que uma vez sobre a época passada, mas se quiseres fazer aqui uma pequena nota sobre o que foi a época passada. Bem, sobre a época passada, pouco haverá a dizer, pelo menos de positivo. Foi uma época negativa para o Benfica, desportivamente falando. Acabou por perder a final da Liga Placar com o Sporting 3-1 em jogos. O Sporting sagrou-se campeão na Luz, com uma vitória por 6-2. De resto, números iguais aos da final da Taça da Liga, que o Benfica também perdeu para o Sporting. A Taça de Portugal não se realizou, que é o terceiro troféu no contexto nacional e o segundo em termos de importância, para além disso, o principal rival, o Sporting, ainda venceu a Liga dos Campeões, conquistando o troféu pela segunda vez nas últimas 3 edições. Claro que todo este quadro não é favorável ao Benfica, não é isto que os benfiquistas querem, e portanto foi uma época negativa que, como vamos falar de seguida, teve as suas consequências, portanto, nesta secção de futsal, e levou a algumas alterações. Foi uma época. Eu não queria usar. Foi um fracasso a época passada, Afonso. Sim, Ok. dada a dimensão do Benfica, aquilo que são os objetivos do Benfica, a época tem que ser considerada um fracasso, e acho que não há quem consiga dizer o contrário. Poderá ter havido alguns aspectos positivos do ponto de vista do desenvolvimento individual de alguns jogadores, que eu não acredito que tenham sido assim tantos, mas globalmente a época foi um fracasso, e há E, que admiti-lo e corrigir os erros para a nova época. Afonso, e a nível de jogo, eu também tenho esta curiosidade, porque és uma pessoa mais, pronto, mais dentro do assunto. A nível de jogo, como é que tu olhaste para o jogo, para o nível praticado durante a época? Foi assim um nível regular? Houve muitos altos e baixos? Ou achas que, falávamos nesses 6-2, achas que também é consequência do tipo de jogo que tínhamos vindo a ter? Ou não tem nada a ver? Foi um episódio? Um episódio não foi, né? Porque também perdemos a Sim, Taça da Liga. eu acho que nós, quando analisamos uma época do futsal, nós acabamos por nos focar bastante naquilo que foram os jogos do playoff e aquilo que foram os jogos com o Sporting. E sobretudo os últimos jogos, que acabam por definir o campeão. Eu diria que nos jogos, pelo menos da fase regular, não foi um Benfica assim tão mau quanto isso. Sobretudo no João Rocha fez um bom jogo. Relembro que no pavilhão Fidelidade o Benfica até teve que jogar com o Martim Figueira devido aos tais condicionalismos dos guarda-redes, e também não fez um jogo assim tão mal. Agora, o que fica é na decisão, e nas decisões o Benfica falhou redondamente, e penso que a eliminação da Liga dos Campeões se calhar teve um grande impacto na equipa, se calhar até maior do que pessoalmente perspectivaria, porque o Benfica não fez um jogo assim tão mau para o resultado que se verificou frente ao Kairat, mas acho que isso acabou psicologicamente por despertar algo ali muito negativo na equipa, mexeu com o grupo, talvez Foi o tenha... ponto de viragem ali, achas?
talvez tenha criado algumas situações de conflito ou trazido à tona algumas situações de conflito no seio do grupo, não contribuindo, obviamente, para o melhor ambiente em contexto de trabalho, mas isto é uma suposição minha e é aquilo que a equipa transmitiu, portanto, em termos de jogo, após esse jogo. E acredito que o Benfica, após esse jogo, teve jogos sinceramente fracos. Lembro-me de um jogo com o Lombos no Fidelidade, muito mau, mesmo sendo uma partida da fase regular, sinceramente fraca. Também teve alguns jogos no Fundão em que também por mérito do Fundão, e não estava a querer retirar mérito ao Lombos, também não esteve tão bem, e na final com o Sporting até alguns erros individuais inimagináveis aconteceram, e a partir daí acho que o Benfica quebrou bastante e o resultado está à vista. Afonso, o mérito é de quem ganha, isso aí é inevitável, mas uma pergunta aqui com uma rasteira, e já vamos... Pois, temos a oportunidade de desenvolver, mas como temos o tempo só para nós, foi mais mérito do nosso adversário ou de mérito nosso? Essa é uma pergunta bastante difícil de responder, e eu se calhar vou ter que de responder com algo que é quase um lugar comum, mas acho que a balança acaba por ficar equilibrada, porque o Sporting é uma equipa extremamente competente, de outra forma não poderia ser a atual campeã nacional e campeã da Europa, e o Benfica, penso, não vou dizer, há de mérito do Benfica, claro, mas eu diria que foi um Benfica aquém daquilo que poderia fazer face às condições e aos argumentos que tinha. Eu acho que o Sporting tem todo o mérito, mas o Benfica poderia ter feito mais e melhor nas decisões, nomeadamente nos jogos da final. O Benfica, no meu entender, tinha capacidade para fazer melhor do que aquilo que se verificou. Muito bem. Afonso, avançando, época 21-22, já lá vamos ao modelo competitivo, uma das grandes mudanças deste Benfica para 21-22 é então na equipa técnica. Sai o Joel, entra este novo treinador, o Pulpis. Afonso, a maioria dos benfiquistas desconhece, não percebe se calhar porque é que o Benfica vai buscar um treinador a uma zona com menos visibilidade, vá. Não quero ser aqui usar aqui termos farsolas, mas uma zona com menos visibilidade no futsal. Mas faz-nos aqui uma pequena. Conta-nos aqui a história deste treinador. E porque é que achas que o Benfica optou por esta opção? Bem, é curioso que podemos até recuar à época passada e quando fizemos esta mesma análise, quando se falou na possibilidade de o Joel não continuar no Benfica, eu relembro que uma das nossas discussões foi: se não Joel, quem? Porque o mercado de treinadores de futsal ainda é um tanto ou quanto limitado, sobretudo em Portugal, e cá dentro não havia um nome que mesmo as pessoas que estavam a assistir, por exemplo, indicassem. Sim, sim, sim. E falou-se logo numa possibilidade de recorrer a um treinador brasileiro, um treinador da escola espanhola, portanto de países também bastante fortes em termos de futsal. Este ano, após a saída do Joel, a primeira especulação voltou-se logo para treinadores de nacionalidade espanhola. Falou-se no Duda, falou-se no Velásquez, e acabou por ser escolhido um nome que não é, que é quase desconhecido para a generalidade dos adeptos benfiquistas, e eu diria até para os adeptos de futsal. Eu devo confessar que não conheço a fundo o trabalho do Pulpis, procurei informar-me. Ele conta com passagens pelo futsal espanhol, croata, vietnamita, uzbeque, e recentemente, nos últimos anos, esteve ao serviço da seleção tailandesa. O que posso dizer, para quem está no meio do futsal, teceu bastante elogios ao trabalho do Pulpis. Diz que a seleção da Tailândia, e nós vamos poder ver a seleção da Tailândia no grupo de Portugal no Mundial, ainda que já não esteja sob a orientação do Pulpis, jogar, e dizem, ainda não tive a oportunidade de observar, que é uma equipa organizada, bem trabalhada, e que há muito mérito do Pulpis nisso. O que é que esta carreira do Pulpis nos pode dizer?
Quando nós falamos de uma carreira de treinador de futsal, nós temos que entender que estamos a falar de uma realidade completamente dispar daquilo que é a carreira de um treinador de futebol. E a questão financeira também pesa bastante. E neste tipo de países, quando surgem alguns projetos interessantes, os treinadores agarram-se a eles e começam a enveredar por esse tipo de projetos e de opções. Aquilo que eu acredito que tenha motivado o Pulpis a ir para a Tailândia, para além de questões financeiras que eu desconheço, e terá sido também um projeto provavelmente aliciante, de uma perspectiva de desenvolver o futsal no país, de querer levar a equipa, colocar a equipa num pedestal acima enquanto seleção na zona da respectiva confederação, e creio que terá sido isso que o Pulpis fez. Mas o Bulbs Uh, era tipo, além de selecionador, era tipo, era um coordenador, é isso? Não. Ou não? eu não quero estar Ok. aqui a incorrer em erros, mas eu acredito que o trabalho dele enquanto selecionador não se resumisse, portanto, à equipa principal. Até porque nestes países, quando isso acontece, e temos o exemplo do Cacau no Cazaquistão, por exemplo, o trabalho vai muito para lá da seleção principal. Há todo um trabalho com as camadas de base, procurar formar outros treinadores para o futsal, portanto, crescer e se desenvolver nesse tipo de territórios. Não posso afirmar com toda a certeza, mas acredito que houvesse alguma intervenção a esse nível do ponto de vista da coordenação. Respondendo também aqui à tua questão e para enquadrar, uma aposta de risco. Sem dúvida alguma. E a expectativa é grande para ver o que é que este treinador vai trazer para o futsal benfiquista. Mas já lá vamos então. Afonso, a nível de modelo competitivo, este 21-22, algumas mudanças? Não? Como é que se vai organizar isto? Sim, em termos, portanto, a Liga Placar, a principal mudança prende-se com a alteração do número de equipas participantes, devido à revisão dos quadros competitivos e à criação de novas divisões por parte da Federação Portuguesa de Futebol. Perdão. Ao invés das 16 equipas, a fase regular da Liga Placar terá 14, entretanto o campeonato já foi sorteado no dia 17 de agosto, no dia em que estamos a gravar este episódio. O arranque da prova está previsto para o dia 9 de outubro e quanto a datas importantes, o Benfica iniciará o campeonato a jogar em casa frente ao Leões de Porto Salvo. Poderá não ser neste dia 9 de outubro, vai depender, portanto, de outras questões para efeitos de agendamento. E os derbys com o Sporting, os grandes jogos da fase regular, serão o primeiro em novembro e o segundo em abril. Ok. Penso que a Taça de Portugal se voltará a realizar, contrariamente ao que aconteceu na última época, e acho que E a Taça da é Liga isso. será, a Taça da Liga basicamente será nos mesmos moldes. Já houve uma proposta em cima da mesa e já se falou que poderiam ser alterados os moldes por causa de haver competição em dezembro de seleções, Ok. mas oficialmente creio que ainda não há nada a esse nível. Afonso, já lá vamos à nossa equipa, mas tendo em conta aqui o Sporting, destacas mais alguma equipa que possa entrar ali? Falava-se muito no projeto do Braga também. Que destaques Sem dúvida. que destaques é que podemos destacar, passando aqui neste campeonato? Do ponto de vista hierárquico, claramente Benfica e Sporting à frente de todos os outros, como de costume, e ao longo dos últimos anos tinha alguma reticência em colocar o Braga como a terceira força, por conta de surgimento de equipas como o Fundão, por exemplo, a nível de regularidade nas fases de decisão, do próprio Modricos. Não quero estar aqui a ser injusto com outras equipas, mas desse tipo também de equipas que se iam chegando à frente e com qualidade e consistência. Mas este ano, claramente, o Braga dá um salto de um pedestal para outro em relação a essas equipas. Vai sair claramente na frente porque reforçou-se de forma absolutamente surpreendente, do meu ponto de vista. Para Va- além Vamos de ver se ter. fica por aqui, né? Sim, veremos se fica por aqui, mas para já, como se diz na gíria, já tem aqui umas trutas para atacar a competição com muita qualidade, para além do Fábio Silva e do Tiago Brito, que deixou o Benfica para arrumar ao Braga e que, no meu entender, são claros upgrades em relação ao que o Braga tinha
Temos, portanto, o Pola, que é a contratação das contratações, do meu ponto de vista. É super inesperado, é uma contratação que só vem elevar a nossa liga e certamente vai acrescentar muita qualidade ao nosso futsal e faz até com que outros jogadores possam olhar de outra forma para o nosso futsal. É um campeoníssimo, é um jogador com um currículo invejável. Mais recentemente foi contratar o Elisandro, bem conhecido dos adeptos benfiquistas, um pivô fantástico, e o Braga foi também, gostava de destacar também a aquisição do Rubén Santos, do Quinta dos Lombos, que do meu ponto de vista também é um jogador muito interessante. Yeah. E o Sporting mantém ali a sua estrutura, algumas entradas e saídas, destaques. Bem, o Sporting, do meu ponto de vista, eu não vou dizer que está mais fraco, vou dizer que se calhar não está tão forte quanto na época passada. Especulou-se muito sobre a saída do Guita, que acabou por ficar, e é um guarda-redes que já dispensa apresentações, que fez uma final fantástica. Falou-se imenso na sua saída, mas aparentemente vai continuar. O Sporting fez um esforço financeiro significativo para o segurar e continuará a defender a baliza do Sporting. Quanto a alterações, eu destacaria as saídas do Tainan e do Rocha e as entradas, portanto, do Caio Ruiz do Portimonense, do Miguel Ângelo, que estava no Braga e que já passou pelo Benfica, e do Valtinho. O Valtinho é um jogador também com bastante qualidade, que já passou pelo Fundão, no futsal nacional. Foi um dos melhores jogadores que já passaram pelo clube. Fez uma temporada espetacular no Fundão e está agora de regresso ao futsal português, sendo que na época passada estava em Espanha. Neste quadro, o Sporting continua a ser uma equipa forte, seríssimo candidato ao título, mas penso que não esteja tão forte quanto na época passada. É a minha opinião. Okay. E do resto das outras equipas, algum destaque a fazer? Nós ainda estamos aqui a falar num quadro de incerteza, porque muitas equipas ainda não arrancaram com os trabalhos de pré-época. Sabemos que as questões nas renovações no futsal e as aquisições também, isto é tudo um bocado volátil, porque às Yeah. vezes os jogadores estão comprometidos, surge outro projeto e eles vão, e os clubes é que acabam a ser, por ser muito prejudicados nesta situação, neste contexto. Aguardaria pelo final do mercado, mas acho que o Portimonense, por exemplo, se está a reforçar bastante bem. Muito bem, Afonso, foco agora na nossa equipa do Benfica, entradas e saídas, já falaste do Cecílio, e como é que olhas para essas duas saídas já agora? Bem, do meu ponto de vista, eu creio que o ciclo do Fábio Cecílio no Benfica, de certa forma, já estaria um tanto ou quanto esgotado, que já não era uma relação, também, eventualmente com o treinador, não posso garantir, não estou dentro do balneário, que não se prolongaria e já não está a um nível tão alto quanto o Benfica exige do meu ponto de vista, embora continue a ser, na minha ótica, um ótimo jogador e que vai dar um forte contributo ao Braga. A saída do Tiago, poderão falar até se calhar melhor vocês se tiverem a memória mais viva, porque ele falou convosco sobre essa situação e do meu ponto de vista também continua a ser um jogador de inegável qualidade. Entre os dois, eu mais depressa, se fosse responsável do Benfica, ficaria com o Tiago, com o Fábio Cecílio, até porque é um jogador formado localmente e acredito que tivesse todas as condições para fazer mais uma época no Benfica. Sim, todo esse processo, bom, o Tiago explicou aqui sem problema nenhum, aqui para quem tenha interesse, está um vídeo, uma conversa minha do João com o Tiago, uma boa conversa por acaso, fiquei muito surpreendido, o Tiago fala muito bem, pá, e como não é assim tão normal termos esta oportunidade de falar com atletas em atividade, o que é muito bom. Foi uma conversa muito boa que eu deixo aqui o convite para quem quiser assistir. Está aqui então no nosso canal do YouTube. Afonso, a nível de entradas, temos então o Rómulo. Quem é que é este fixo de 34 anos? Bem, o Rómulo é um excelente fixo, é uma referência e mais uma vez recuando até à época passada,
Provavelmente lembras-te que muitas pessoas, até na interação que tinham ali na barra de comentários, falavam na ausência de um fixo, que o Benfica precisaria de um fixo para jogar, para se afirmar no imediato, que se calhar apostar no crescimento do Afonso já e lançá-lo já às férias talvez não fosse o momento. E bem, o Benfica vai ao mercado e contrata um fixo com um currículo invejável, com passagens pelo futsal russo, espanhol, passou pelas melhores equipas do futsal russo, pelo Dinamo, pelo Gazprom, atualmente estava ao serviço do Partido Comunista, e que é um competidor por natureza, é um jogador que aos 34 anos, os benfiquistas com certeza vão gostar pela intensidade que coloca no jogo, pela intensidade que coloca na dividida, pela forma como conhece o jogo e como reage em cada momento, como se posiciona e claro, pela experiência que vem acrescentar a esta equipa do Benfica. E, do meu ponto de vista, ter o Rómulo como companheiro do Afonso também será muito importante para o crescimento do Afonso, que já é um internacional português, mas que está mais que em idade de aprender. Do meu ponto de vista, é uma grande contratação e espero que fisicamente esteja bem para poder ajudar a equipa. Yeah. Tivemos também a confirmação então da contratação. Deixa-me só também referir que é internacional russo, tal como o Xcala e o Rubinho, e que estará no Mundial da Lituânia. Yeah. Esse o trio a defender então a Rússia no Campeonato do Mundo. Afonso, Bruno Sintra também, um ala de 27 anos, dá aqui um grande passo na sua carreira e reforça aqui a nossa equipa sénior de futsal masculino. Afonso, quem é que é este Bruno Sintra? O Bruno é, antes de tudo, um jogador de inegável qualidade que, pessoalmente, me coloca mais dúvidas por questões de ordem física que por questões de ordem técnica e tática, porque, efetivamente, o Bruno é um jogador com muita qualidade. Fisicamente tem tido uma carreira um tanto ou quanto acidentada, com algumas lesões, e é isso que deve despoltar alguma apreensão em relação àquilo que será a carreira e a passagem do Bruno pelo Benfica. De resto, estando em condições, no Braga foi em tempos um dos melhores jogadores da Liga, no Benfica acredito que terá o seu espaço, tem esse, se não fisicamente por conta das lesões que já teve, mas mais uma vez gostaria de ressalvar e sublinhar a qualidade que possui. Achas que é um upgrade? É isso? Acho que é um jogador que pode acrescentar algo ao jogo do Benfica, jogar com regularidade e ser uma opção interessante, até porque ele tem algumas características diferenciadas e que podem ajudar a equipa. Temos aqui mais, estava-me a faltar aqui mais entradas. Tens aí, Afonso? Mais entradas em termos de reforço, sim, claro, o Carlos Monteiro. Estava-me a faltar, Carlos Monteiro, estava-me a faltar era o nome. e o Lúcio Rocha. O Carlos e o Lúcio são o futuro do futsal nacional. As expectativas em relação a eles são elevadíssimas. O Carlos integrará já o plantel. Vamos ver de que forma é que evolui neste contexto, fora da sua zona de conforto, com a responsabilidade de representar o Benfica, mas simultaneamente junto de grandes jogadores. Uma responsabilidade também dentro porque acaba por ser. Estavas a falar da responsabilidade de representar o Benfica, tanto fora de campo como dentro de campo. Vá. Sim, exatamente. E estamos a falar de um miúdo que é muito novo, que vem para uma realidade completamente diferente e que ser jogador do Benfica às vezes, quer dizer, não é para qualquer um, não é? Ou não devia ser para qualquer um. E vamos ver de que forma é que reage, de que forma é que cresce, juntamente com a equipa técnica. E a equipa técnica terá que fazer aqui um trabalho meticuloso, porque vai ter aqui em mãos, se calhar, um dos maiores talentos do futsal nacional. Terá que ter minutos, se vai integrar o plantel terá que ter minutos, do meu ponto de vista só assim é que vai poder crescer e veremos de que forma é que se processa toda a evolução dele. Mas o que é que ele pode trazer, sei lá, pode trazer aqui magia, irreverência, o que é que ele pode trazer ao jogo do Benfica? Porque, Sim, porque a minha pergunta vai ao encontro de, repara, já tinha sido confirmado, muito antes de ter sido confirmado o treinador.
E isto levanta. Eu faço sempre esta questão, mesmo em outras modalidades. Pá, não foi uma escolha do treinador, ok? Ah, ou se calhar até foi, e nós não sabemos, mas pronto, espero que não tenha sido, porque acho que isso. O Benfica estar a preparar a próxima época já com o treinador, nem certeza do que é que seria Uhum. a época que estava a decorrer, mas sem saber qual o sistema de jogo ou o tipo de jogo de um futuro treinador, já tens este atleta, pode ou não encaixar, ou no futsal é completamente diferente, e esta analogia que eu estou a fazer não faz nenhum sentido. Não, o que tu estás a dizer faz todo o sentido, mas Sérgio, quando os responsáveis do Benfica têm que pensar também o projeto da secção de futsal do Benfica de um ponto de vista macro. E no Ok? futsal nós temos a questão dos jogadores formados localmente, que é muito importante, e ter os melhores formados localmente é muito importante para um clube como o Benfica. Ok. E os responsáveis do Benfica, o que é que terão pensado? Bem, o Lúcio e o Carlos são o futuro do futsal nacional, nós temos que ter os melhores portugueses connosco, e queremos que eles cresçam cá, que nós os consigamos garantir já antes que alguém se chegue à frente, e depois, Achas que foi claro. mais por aí ou foi. Não, eu, Ou eu, achas eu, que, eu eu acredito que achas que está preparado para? eu acho que é assim, eu acho que o Carlos tem qualidade para ir jogando. Não, Ok. não, não, não podemos pôr a carroça à frente dos bois, como se costuma dizer, e forçar a coisa, porque ele vem para uma realidade completamente diferente, para um clube completamente diferente, tem colegas e exigências completamente diferentes daquelas que tinha no Caxinas, e o crescimento dele vai ter que ser sustentado, mas ele vai ter que ter oportunidades para jogar, e eu acredito que ele as vai ter. Mas não acredito que venha para ser já uma opção de primeira linha, não vai ser do 5 inicial em 1, 2, 3 meses, vai ter que ir crescendo, vai ter que ir tendo minutos. E outra coisa Achas que, que ele eu, tem, achas que tem capacidade para esperar? Cabeça, neste caso. eu creio que terá que ter, porque ele chegou ao topo do futsal nacional. Ele chegou ao topo do futsal Se nacional e é fosse, um dos melhores projetos. a minha pergunta é porque estes génios, né? O que estavas a falar, não é no sentido de ser um gênio, mas do futuro do futsal, muitas das vezes, sei lá, quando ficam ali um pouco encostados, ou não são a prioridade, ou não são a aposta inicial, epá, percebes? Eu Podem percebo, eu ficar ali um percebo, bocadinho. percebo aquilo que me estás a dizer, e esse tema dava para uma reflexão durante a noite toda, porque aquilo que nós estamos aqui a falar. Eu uso muito esta analogia parva, como eu gosto de chamar, que é, eu vejo muitos atletas com o síndrome de serem do barreiro. E o que é o síndrome de serem do barreiro? Que é, pá, são gajos excepcionais, têm uns pés incríveis, epá, e depois estás a ver, e depois perdem-se ali pelo caminho. Chegam Uhum. lá, estás a ver? Chegam lá, têm a oportunidade, não estamos a falar de malta que não teve a oportunidade, estou a falar de malta que teve a oportunidade. Pá, depois chegam ali na altura, não conseguem. Por exemplo, eu joguei muito com o Belchior, que agora acabou por ser um fenómeno no futebol praia. Uhum. Mas joguei futebol 11 com o Belchior. O Belchior era um gajo incrível, estás a ver? Pá, com uns pés fantásticos, meteu duas bolas numa final aqui no Campeonato Nacional de Iniciados, meteu duas bolas ao Sporting, pá, o gajo era um fenómeno do caraças. Pá, só que depois faltava ali a cabeça, estás a ver? E como o Belchior há N exemplos, eu conto esta história N vezes, e então uso sempre esta analogia que é o síndrome de ser do barreiro, que é gajos fantásticos dos pés e depois falta-lhes ali a cabeça. Mas isto para dizer o quê? Que malta que chega ao topo, estás a ver? Pá, depois não consegue. Não consegue porque tem que cumprir ali rigorosamente o esquema tático, estás a ver as dinâmicas de jogo, pá, e não tem ali aquela à vontade, aquela magia de poder tipo estar na rua, estás a ver? Era um bocado por aí. Ok, eu vou pegar naquilo que tu disseste, que é interessante, na questão do síndrome do barreiro, como falaste, e dizer que quando nós olhamos para um atleta, nós temos que olhar para um ser humano, certo? E quando nós olhamos para um jovem desta idade, nós temos que olhar para todos os domínios da vida social dele e daquilo que é a conjuntura em que ele cresceu, da mudança em que está a fazer, e tentar intervir em todas as áreas que forem necessárias
para que ele tenha condições para ter o melhor rendimento desportivo e para estar feliz enquanto atleta. E claro que no Para caso completar a sua formação. exatamente. Ok. E isto em vários domínios, no domínio social, da educação, tudo. E a tarefa do clube também deve ser criar condições em todos esses domínios para que o atleta tenha o melhor rendimento possível desportivo. Se o atleta estiver feliz, se o atleta compreender o que é que o trabalho que está a ser feito, estou certo de que terá outro tipo de rendimento. E a equipa técnica terá que ter essa conversa com o Carlos ou com qualquer outro jovem que entre na equipa. Eu acho que é tudo uma questão de saber gerir as expectativas, saber explicar o que está a acontecer e o treinador acho que deve ter, por vezes, uma certa abertura na forma como fala com o jogador. Eu acho que os treinadores são diferentes, têm interações completamente diferentes, mas do meu ponto de vista faz todo o sentido que um treinador possa ser questionado, desde que haja respeito na relação Posso ser atleta-treinador. questionado pelo atleta, é isso que estás a dizer, não é? Sim, desde que Ok. haja respeito. Mister, porque é que não estou a jogar? Porque é que esta situação assim? E é daí que vai resultar, portanto, a relação ficará, portanto, mais próxima. O atleta, aquilo que o treinador transmitir poderá fazer sentido ou não para o atleta, e também dessa discussão é produzido conhecimento, tanto para o atleta quanto para o treinador. Ok, ele sente que eu injusticei ali, mas repara que assim, assado, e fazer, portanto, essa ponte, tem que haver transparência e tem que haver esse tipo de interação. E no caso do Carlos é isso que terá que acontecer, terá que haver uma gestão da expectativa, o treinador terá que lhe explicar o processo pelo qual está a passar, terá que haver um acompanhamento cuidadoso e meticuloso do Carlos, e repara que no Benfica, muito provavelmente haverá espaço para ele ir entrando e tendo minutos, porque a equipa, sejamos sinceros, na fase regular provavelmente terá várias ocasiões e momentos em que estará com uma vantagem mais ou menos confortável, em que haja espaço para o Carlos e para outros jovens entrarem, cometerem os seus erros e, simultaneamente, crescerem, que é o mais importante de tudo. Mas achas que isto, o Carlos vai. Esta época tem um contexto muito específico, tem Mundial e Europeu, não é? Tu achas que, como o Benfica vai estar sem bastantes atletas, vai ser a oportunidade também do Carlos se mostrar ainda mais? Ter a oportunidade logo aqui no início ou não? Não sei se será assim, porque os atletas, à partida, quando houver competição e liga, poderão vir Não, integrar os trabalhos mais sim, sim, tarde, sim, sim, sim. integrar os trabalhos mais tarde, mas eu acho que não será por aí, não será. Ok. O Rubinho não deixará de jogar para jogar o Carlos. Acho que o Carlos vai conseguir ter minutos e deve ter minutos, assim como teve o Silvestre, como o Afonso teve, que até é um caso diferente, porque realmente foi opção regular durante bastante tempo, e acho que terá minutos e, em suma, terá o seu espaço para ir crescendo de forma sustentada. Eu não acredito que ele vá ser um jogador de 5 inicial em 2 meses, em 3 meses, em 6 meses, mas vai continuar a crescer e poderá vir a estar cada vez mais próximo, portanto, desse ciclo de 5 inicial, e isto é uma coisa já a pensar, portanto, a médio e longo prazo, porque o Rómulo, por exemplo, tem 34 anos, o Rubinho já também está nos 30 altos, a equipa vai precisando de ser renovada e estes jovens depois emergirão para fazer, portanto, esse lugar desses jogadores. Yeah. O Pulpis diz ainda sobre o Carlos, que ele que não é o futuro, que é mesmo o presente. Também as palavras aqui do Pulpis, para já, nota-se bastante conhecimento, mas fica sempre aqui na dúvida, será que já é o presente, ou é como tu dizes, entrar gradualmente? Sim, eu acho que as declarações que ele faz são nesse sentido e até são para dar alguma moral ao Carlos, não é? Dizer-lhe, não, tu és parte do plantel, tu não és uma segunda nem uma terceira linha, aqui são todos opção e vais ter minutos e vais ter a tua oportunidade, já não vais passar os jogos todos no banco ou na bancada muito menos, que é formado localmente. Mas quero dar essa moral e dar
portanto, essa confiança também para os trabalhos de pré-época. Afonso, Fernando Tavares diz que fecha-se o Sérgio, não ciclo. te esqueças de uma coisa, o Lúcio, que tem 17 anos, continuará no Caxinas. Sim, 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 sim. Porque eu penso que ele nem sequer ainda concluiu o ensino secundário e penso que continuará, portanto, no Sim, no Caxinas. Caxinas. Mas o Fernando Tavares diz uma coisa deste género, que fechámos um ciclo com o Joel, iniciamos aqui um novo ciclo com o Pupis. Pupis é instrutor FIFA, pronto, N competências que tem agregadas. Mas o Fernando também diz uma coisa que é, vamos apostar na formação. Isso me leva-me a perguntar-te, na formação do nosso clube ou na formação que está a ser feita noutros clubes, como é que vês aqui? Será que o Pupis, este fator fundamental, a aposta do Pupis vai neste sentido, que é na aposta então na formação? Bem, como disseste, o Fernando Tavares tem essa declaração e também creio que não poderia ser outra. Não se pode contratar um treinador e fazer quase com que ele fosse uma solução de transição, pelo menos quando contratas um treinador no início da temporada. Como eu disse, eu não conheço o trabalho do Pulpis a fundo, não sei como trabalha e desenvolve jovens, mas o Fernando Tavares e os responsáveis da secção de futsal do Benfica, de certo, estarão mais informados, e essas declarações e essa sequência lógica leva-me a crer que sim, que a aposta no Pulpis também poderá ser por causa da promoção dos jovens, do desenvolvimento dos jovens, e terá essa valência de saber trabalhar com os jovens e coordenar, portanto, se calhar até a formação do clube, ou terá alguém encarregue por fazer esse trabalho juntamente com ele. Porque repara que no Sporting temos os Passos a afirmarem-se na equipa principal, os Iquité, e eles têm ali já jogadores de enorme valia, formados localmente, formados no clube, identificados com o Sporting, que já estão a fazer parte das escolhas do Nuno Dias com regularidade, e é isso que no Benfica também fará lógica, e diria eu, na maioria das modalidades do Benfica e de qualquer outro clube. Sim, também o contexto de pandemia Bom, quer dizer, agora ia ser... Quer dizer, o Benfica tem investido há algumas secções onde o investimento, Sim, sem mesmo dúvida. que não seja público, os valores, nota-se que há um Sim, para trazer alguns alguns atletas de atletas... trabalho internacional, sem Exatamente. dúvida alguma. Deixa-me só concluir aqui que o processo então de reestruturação aqui da equipa técnica estende-se também a outros elementos. O treinador adjunto será o Estevão Cordovil, um treinador com larga experiência internacional, muito capaz e que tem uma abordagem ao treino e ao jogo bastante moderna. Palavras de Fernando Tavares, já me dirás, Afonso, tu que és um especialista, se é mesmo assim ou não. E depois o Nuno Silva, então, será o treinador de guarda-redes, que diz o Fernando que vem para melhorar significativamente o trabalho que pretendemos fazer com os nossos guarda-redes. Afonso, tanto o Estevão como o Nuno dizem alguma coisa ou não? Sei que o Estevão trabalhava na Arábia Saudita, não estou certo, creio que o Nuno trabalhava no elétrico, não tenho a certeza absoluta, mas estou a mover-me aqui numa zona cinzenta para mim, não Ok. conheço a fundo o trabalho, tanto de um quanto do outro, portanto não vou alargar muito em comentários sobre isso. Mas pronto, o Benfica reestruturou então aqui também Sim, era o que fazia toda a sentido equipa e técnica. a título de exemplo, o Mário Silva, que era o adjunto do Joel, vai ser o treinador principal do Torriense que subiu este ano. Ah, ok, boa. Não fazia ideia. E o Joel, nada? Para já não tem acordo com qualquer clube, pelo menos que eu saiba. Ok, se calhar um ano para pensar. Sabático. Hã? Foram, Um ano foram, sabático, talvez. foi bastante tempo aqui no Sem dúvida. Benfica. E se calhar está a precisar mesmo de tempo para pensar e para reformular ali toda a sua... Pois pronto, se calhar vamos ter o Joel aí, Afonso, a falar connosco, a tirar aqui umas dúvidas. Era bom, Veremos. era interessante, era Era interessante. interessante. Afonso, o que é que perspectivas então para aqui, para a época do Benfica? Só antes Diz. de avançar, e porque tinha aqui também esta nota, em relação aos jovens, por conta da ausência dos jogadores que vão representar, portanto, as suas seleções no Mundial, o Afonso está a serviço de Portugal, o Rafael Emi do Japão, o Rómulo Xcala e o Rubinho ao serviço da Rússia e o Arthur ao serviço do Brasil. E faz as ausências também para dar alguma maior competitividade ao treino e
para dar uma oportunidade de ver estes jogadores. O Benfica tem neste momento alguns jovens nos trabalhos, tem o Tomás Silva, o Tomás Colasso, o Rafael Freire, o Tiago Neto e o Pedro Marques, penso eu, se não estou em erro. Pelo menos nas fotos divulgadas, creio que apareciam estes atletas, e além disso tem também atletas que esta época farão parte estarão noutros clubes a título de empréstimo, entre os quais o André Correia, o Célio, o Edmilson Sá, e creio que o Lúcio também está a trabalhar neste momento com a equipa do Benfica. Ok, muito bem. Depois voltará então ao Caxinas, será isso, não é? Sim, exatamente. Quanto à nova época, bem, a expectativa é sempre elevada. O Benfica tem que ser tido como candidato ao título. Reforçou-se, portanto, com o Romo, já falámos sobre as alterações na equipa, e fazendo aqui um desenho daquilo que será o plantel, creio que, se não houver mais alterações, para a baliza contará com o Roncaglia, com o André Sousa e com o Martim Figueira. Para fixos, o Rómulo, o Afonso Jesus e o Nilson, e creio que aqui temos um upgrade com a chegada do Rómulo. E uma coisa que os benfiquistas pediam bastante desde a saída do Marco Tollerá, que era a chegada de um fixo deste nível. E depois aqui, pronto, considerando que alguns jogadores serão alas pivôs, portanto temos o Rubinho, o Bruno Sintra, o Silvestre, o Carlos Monteiro, o Rafael Emi, o Arthur, o Xcala e o Taebi, ambos mais neste domínio do ala pivô. E para pivô teremos o Jacaré e o Fitz, sendo que o futuro do Fitz creio que ainda não está tão definido quanto isso, pelo que se fala, são rumores, não posso garantir nada, mas fala-se sobre uma possível saída. Bem, se me perguntasse, e já avançando aqui se calhar um bocadinho, o que é que falta a este Benfica, o que é que alteraria neste Benfica, Então face à composição do plantel? Força. Afonso, deixa-me então meter já aqui uma opinião dos nossos seguidores. Se calhar vai ao encontro um pouco do que tu irás dizer. Já vamos ver. Talvez, vamos ver. Desconhecendo o treinador, o Daniel Moreira, desconhecendo o treinador, continuam as lacunas no guarda-redes e no pivô. A expectativa dele, do Daniel, é dar mais luta ao Sporting e ser mais competitivo na Europa, mas fundamentalmente que o nível de jogo de equipa suba, principalmente ofensivamente, sem depender tanto do jogo direto do guarda-redes e do individual. Bingo. As lacunas que eu ia apontar são precisamente essas. Creio que já se justificava uma mudança na baliza. Creio que estaria aqui a arriscar, com todo o respeito que tenho pelo atleta, e que o ciclo do Roncaglia talvez esteja terminado no Benfica e talvez precisemos de outra solução, até porque ele vale muito por aquilo que faz com os pés, mas não sabemos qual é que será a abordagem que o Pulpis quererá em termos de jogo, se utilizará assim tanto esse recurso. E de resto, nós até falámos isso na época passada, creio que o excesso de utilização do Roncaglia acabou por ser castrador do jogo do Benfica. A equipa sem o guarda-redes subido jogava um futsal, não jogava o melhor do futsal, ficava um pouco aquém em termos de jogo. Sim, eu apanhei uma desculpa interromper, Afonso, eu apanhei um episódio de um podcast que a Federação faz, e aqueles entrevistaram, agora não me lembro quem foi, mas não interessa. A pessoa entrevistada tinha produzido um documento. Nesse documento era sobre futsal e com estatísticas, e nesse documento tinha lá a percentagem de eficácia em que este tipo de lances, ou seja, que o guarda-redes avançado tinha de sucesso. E a percentagem era ínfima, estás a ver? Daí a minha pergunta, tipo, fará sentido mantermos este sistema? Toda a gente fala, quando falamos do Roncaglia, não, pá, ele joga muito bem com os pés, o guarda-redes joga muito bem avançado. Pá, ok, tudo bem, e então? Percebes? Eu acho que é um recurso. A nível de produtividade era pouca. Sim, também resta saber esses dados, em que é que pegavam, se equipas que avançam quando estão em desvantagem, se utilizam Sim, isso ok. quase como um sistema. Pronto, eu não estou a par, não consigo Sim, comentar sim. esses dados. Agora, o que eu acho é que essa utilização excessiva do Roncaglia quase já estava a ser um bocado castradora para o Benfica, quando não recorria a esse recurso, e a equipa estava bastante limitada em termos de jogo quando o Roncaglia não subia. Não sei o que é que o Pulpis
pensará fazer com o Roncaglia, se vai recorrer muito a esse tipo de solução, se não, mas do meu ponto de vista poderia haver aqui uma mudança na baliza. A outra alteração é exatamente o que disse o Daniel. Eu creio que mais uma solução para pivô não faria mal. É assim, o Fitz, lá está, não sei se continuará ou não no Benfica, e só esse rumor já é indiciador de que se calhar não poderá ser, não será a solução ou a aposta séria para esta temporada. E do meu ponto de vista havia uma expectativa em relação à evolução do jogador que está a acabar por não se concretizar. O Jacaré terá o seu espaço no plantel, é um jogador que dá uma solução mais fixa, um finalizador, um jogador forte. Depois podem passar por lá o Xcala, tanto o Xcala quanto o Taebi, e o Taebi, esta época, se não tiver tantos problemas físicos, acredito que poderá ser um jogador muito importante, ou ainda mais importante para o Benfica, mas a ir ao mercado seria por uma solução para o pivô também. Não sei, já não me recordo que pergunta é que colocaste na sequência desta, ou o que é que o Daniel disse mais para além das lacunas. Não, era só essa a questão do nível o nível do jogo que subisse, que a equipa que suba, estás a ver? Principalmente a nível ofensivo, sem depender tanto tal do jogo direto do guarda-redes. Sim, sim, claro, exatamente. Isso vem bem na sequência daquilo que nós falámos, e o Benfica tem soluções individuais para, do ponto de vista tático, apresentar muito mais competência, uma variabilidade muito maior em termos de jogo, e acredito que o Pulpis conseguirá, quero acreditar que o Pulpis conseguirá trabalhar nesse cenário e dar um salto em termos de jogo, não dependendo tanto desta solução do guarda-redes. Eu tenho aqui uma questão do Diogo, do Diogo Cassiano, que eu vou transformar um pouco. O Diogo fala aqui numa série de modalidades, mas focando aqui só no futsal, achas que esta época estamos mais perto de conquistar o campeonato ou não? Não consigo responder essa questão por não conhecer o trabalho do treinador e ainda não ter visto nenhum jogo do Benfica, um jogo, digamos, a doer, dois jogos, não ter uma amostra daquilo que será o Benfica com o Pulpis nesta época. O que é que eu, do meu entender, faz sentido dizer? Que o Benfica, assim como na época passada, tem condições para ser campeão, teria que ter sempre condições para ser campeão, que o Sporting, lá está, não vou dizer que está mais fraco, está menos forte, e que há condições para ser campeão. O plantel tem condições para ser campeão nacional e para fazer se calhar uma melhor figura na Europa. Yeah. Muito bem, Afonso, estamos aqui a chegar aqui a nossa horinha de conversa. Alguma nota que tenha faltado dar? Algum assunto que faltou tocar? Não, creio que não, se calhar só referir as datas do Mundial da Lituânia, que, portanto, está a condicionar, portanto, a preparação do Benfica para a nova temporada. O Mundial de Futsal da Lituânia vai arrancar no dia 12 de setembro e a final está marcada para 3 de outubro, ou seja, 6 dias antes de começar a competição oficial em Portugal. Portugal está no grupo C, seleção portuguesa, juntamente com a Tailândia, que era precisamente treinada pelo Pulpis, com a seleção também das Ilhas Salomão e ainda com a seleção marroquina. E é essa nota que deixaria neste lançamento da nova época. Muito bem, teremos hipóteses de falar, se calhar sobre o Mundial em breve também, e na esperança de ter-te cá mais vezes, né? Sempre quiseres, é só dar o toque. Afonso, muito obrigado, meu amigo, por esta horinha de aula de futsal. Ainda é um bocadinho Não, foi uma cedo. conversa, foi Foi uma apenas uma conversa. conversa. Foi uma conversa. Ainda é um bocadinho cedo, mas pronto, como o Benfica também iniciou os trabalhos então esta semana, fazia sentido, como tinha feito no handball e no vôlei, assim que as equipas iniciaram os seus trabalhos, faria sentido começarmos já a falar. Ainda é tudo um bocadinho vago, mas ok, também para a malta se voltar a lembrar que estamos aqui, vamos dando voz ao futsal, ao handball, ao vôlei e a todas as Exatamente. outras secções. Afonso, um grande abraço, meu amigo. Espero então encontrar-te em breve.
À malta que nos acompanhou, deixar-vos então um abraço, um convite. O episódio está disponível tanto em videocast no YouTube, como em podcast, em todos os agregadores de podcast. Não se esqueçam de ir deixando o vosso feedback e interagindo connosco nas nossas redes sociais. Nós voltamos então em breve. Um grande abraço a todos, fiquem bem, vão-se vacinar e viva o Benfica. Um abraço, Afonso. Um abraço a todos os que nos estão a ouvir e para ti, Sérgio. Tudo a correr.